Eba, o programa Sideral está no ar e é uma delícia porque é totalmente intimista. Estamos aqui na minha casa, literalmente na minha mesa de jantar. E hoje eu recebo uma pessoa que eu amo de paixão. Já esteve comigo umas 2, 3 vezes no programa do Ultrabela, gente, há uns 8 anos atrás, e fazia todo esse tempo que eu não via. E tá muito mais bonito, viu? Seja muito bem-vindo, meu querido amigo, Dr. Alexander Bess. E aí, meu lindo, você tá bonitão, hein? Obrigado. É um prazer estar aqui no seu programa. Sibeli, linda casa, linda mesa. Tô vendo, você já tá até comendo, né? Sim, já tô em casa já. Tá super em casa mesmo, então, fico que muito você feliz. continue com essa simpatia, com esse sucesso, acho que é fantástico. Obrigada, Alexander. Escuta, vamos começar brindando então a Vamos, nossa claro. vida? Você quer, de repente, se prefere... Você escolhe. Eu escolho? Por favor. Ah, então eu vou de uva pra você. Tá ótimo. Não vou beber álcool porque estou dirigindo. Então... Exatamente. E aliás, gente, gostaria até de dizer que esse suco aqui é da Del Valle, sem açúcar, sem adoçante, sem conservantes. Um dos melhores sucos que existem. Eu acho muito 10. Também tomo muito Del Valle. Toma, vamos brindar então a nossa vida, a nossa saúde, a saúde das pessoas que estão também nos assistindo. A todos. E que você tenha muito sucesso. Nós, sempre. todos nós. Obrigado. Amém. Mas você sabe, Alexander, que eu gosto muito dessa... Esse nome, na verdade, quem colocou esse nome pra mim em casa com Siberatala foi o Mali, que é do grupo Exalta Samba, aliás, perdão, do Arte Popular. Quero mandar um beijo pro pessoal do Arte Popular também. E ele dizia: Sibeli, você é tão assim intimista, por que não fazer na sua casa, né? Fazer o Em Casa com Siberatala. Sim, claro. E você, como de repente uma pessoa que é especializada na área da psicologia, na saúde mental das pessoas, o nosso tricô inclusive vai ser sobre isso. Como é que você pode começar falando pra gente em relação à saúde mental, o quão ela é importante para a nossa vida, para o nosso cotidiano? É tudo, né? É tudo, porque por mais que as nossas ações sejam físicas, quem comanda as nossas ações é a mente humana. Se você não tiver uma mente humana equilibrada, fica muito complicado. E hoje em dia, eu acho que com a pandemia, uma série de questões foram ali exacerbadas, negativamente falando, questões médicas, questões fisiológicas mesmo, questões mentais. A gente teve, com a pandemia, uma série de nomenclaturas que não existiam até março de 2020. A pandemia começou oficialmente no dia 20 de março de 2020, tá? Né? Infelizmente uma data até que bateu, né? 20 de março de 2020. Então, ansiedade, por exemplo, você tem hoje ansiedade especificamente pandêmica, em inglês, Pandemic Specific Anxiety Disorder, que era uma coisa que não existia até 2020. E onde deixa as pessoas realmente muito ali perturbadas, né? A pandemia existe ainda. Então hoje você tem o estresse pandêmico, lembrando que o estresse sempre é um componente mental que vem do meio externo para o meio interno, nossa mente, o nosso corpo, enfim. Você tem a depressão exclusivamente pandêmica, você tem uma série de outras coisas, né? E tantas novas nomenclaturas que eu poderia ficar aqui, mas a gente tomaria o horário inteiro do programa para falar nisso. Então acho que cuidar da saúde mental, especialmente nessa época pandêmica, especialmente aonde existe hoje de uma maneira mais deflagrada, né? Mais escancarada, um fenômeno muito negativo, chamado negacionismo científico, onde a medicina, a própria saúde mental, né, as vacinas estão sendo tão atacadas por pessoas que não têm o mínimo conhecimento da área médica. Então, o negacionismo científico é um grande problema. E acho que a medicina e a saúde mental como um todo... Eu acompanho a saúde mental desde que eu era moleque. A minha casa sempre foi frequentada por médico. Eu fui criado para ser médico. Sim. Né? Eu entrei na faculdade de medicina. Então, assim, o Ivo Pitangui era um dos melhores amigos do meu pai. Ou meu pai era um dos melhores amigos do Ivo Pitangui, tanto faz. Eu apertei a mão do Ivo Pitangui quando eu tinha 6 anos de idade. Ele falou: vai fazer cirurgia plástica, que a clínica é sua, não tem para quem deixar. Né? E realmente eu entrei na faculdade de medicina. Acabei não fazendo a medicina para ter feito psicologia. Uma série de questões à época que me obrigaram a ir pelo caminho da psicologia, né? Mas veja, como realmente essa questão da pandemia hoje trouxe todos esses problemas. E a gente da área da saúde, quando a gente vê essas questões da saúde mental, principalmente, menosprezadas, é muito complicado.
Então, cuidar da saúde mental, entender que os problemas acontecem, entender que existem conflitos, entender que a saúde mental não é uma coisa demoníaca, entender que a saúde mental não são outras coisas. A saúde mental é uma saúde mental. Você está falando no ponto, né, da saúde mental, no quesito negativo, né? O quanto tem de pessoas que neste mundo de Deus de 2022 que nós estamos vivendo são totalmente negativas e em busca de se tratar. Eu acredito, como você falou, que a saúde mental ela é tudo, né, na nossa vida. Realmente você não tem como ser uma pessoa feliz, uma pessoa equilibrada, uma pessoa emocionalmente centrada, sem você cuidar desta parte. Claro, especialmente porque a felicidade vem de dentro para fora, não de fora para dentro. Exatamente. E isso tudo vem do quê? Do meio onde você vive, né? Você acredita muito, Alexander, no sentido assim dessa linha de constelação familiar? Como é que você vê essa constelação? Porque é uma coisa que veio, é uma coisa nova no mercado, sim, né? É assim, eu mexo com ciência. Tá. Né? Eu não posso ficar falando de coisas que não são permitidas pela psicologia. Entendi. O que eu posso te dizer em relação à constelação familiar pela psicologia não é aceita. Tá? Inclusive, psicólogos não podem fazer constelação, como não podem fazer nenhum outro tipo de... É proibido. Eu não sabia disso não, mesmo. Boa, você falou, legal. Não só Brasil, como Estados Unidos. Sim. Tá? Você pode receber processos. Existe um mundo energético, tá? Existe um mundo espiritual. Sim. Até me arrepia. Eu faço parte desse mundo, mas eu estou aqui como cientista. Entendi. Eu não misturo ciência com outras coisas. Certo. Por quê? Porque a psicologia, ela trabalha... Que cor que é isso aqui? Verde e branco. Ninguém pode falar que isso aqui é marrom. Você entendeu? A psicologia trabalha com fatos. Ela é uma ciência comprovada. Sim. A depressão é uma doença comprovada através de exames de imagem, através de exames sanguíneos, através de uma série de outras coisas. Então, outras coisas não estão, cientificamente falando, não correspondem à psicologia. O psicólogo, o médico, ele só pode seguir o que aprendeu na faculdade. Entendi. Primeira aula de psicologia, inclusive, tá? Primeira aula de psicologia que eu tive foi essa. Nunca misturar terapias alternativas, com todo respeito às terapias alternativas, evidentemente, mas se eu chegar aqui como psicólogo e for falar em questões que não são científicas, isso vai demonstrar uma leviandade minha e vai demonstrar uma falta de competência. Eu acho que você pode fazer terapias alternativas, tá? Não tem problema nenhum. Eu tenho imensas amigas que são terapeutas alternativas, eu mesmo já passei por várias sessões assim, porém, desde que a pessoa não seja psicóloga. Entendi. Tá? Porque para você fazer uma terapia alternativa, não é estudo, é dom. Dom você não adquire no livro. Você nasce. Exatamente. Então, e existe, e veja, eu vi muita coisa já na minha vida em mundo espiritual, que não existe explicação da ciência e não é a função da ciência. Sim. Não é, agora, vai além, né? A constelação familiar, eu sei que mais do que outras práticas alternativas, os conselhos de psicologia, de psiquiatria reprovam veementemente. Tá? Talvez, eu não sei qual que é o mote ali, não me interessa nem saber, Sim. evidentemente, mas você tem terapias científicas, você tem terapia familiar, você tem terapeutas, psicoterapeutas familiares muito bons, que podem também, ali no campo da ciência, promover uma cura, uma mudança. O que eu poderia te dizer? Quando você fala em caráter não se muda. Não existe constelação familiar, ou não existe nenhum outro tipo de instituição no mundo que possa mudar uma coisa já formada. Né? E isso está muito bem claro. Se você pegar todos os marginais, todos os bandidos, eu estou fazendo um livro, inclusive, que eu abordo muito isso, que eu chamei de Coleção Monstros Urbanos, pedófilos, estupradores e assassinos. Todos eles têm a constituição psiquiátrica morfológica alterada, principalmente no lobo frontal, né? Que é onde mexe os impulsos de agressividade, aquela coisa toda. Então, o comportamento humano ele não é só regido psicologicamente, ele é regido neuropsiquiatricamente e psiquiatricamente ou neurologicamente. Então, assim, quem faz constelação familiar não entende do funcionamento psíquico. Sim. Então, eu já escutei algumas pessoas falando em verdades, por isso que não dá para seguir, né? Agora, claro, se eu for realmente buscar uma terapia alternativa para mim, eu, Alexandre, eu não iria para a constelação familiar.
Eu acho que você tem uma série de terapeutas holísticos muito bons, fantásticos, que têm o meu respeito, e que não querem fazer ciência, eles fazem o dom que foram dados a eles. Por quê? Eles vão enxergar outras coisas que a ciência não tem a intenção de enxergar e nem a capacidade de enxergar. Né? A ciência mexe com fatos comprovados, com exames. A psicologia demorou 200 anos para virar uma ciência. A psicologia era da medicina. Que, aliás, eu nem deveria ter saído, deveria ter ficado ali. Então, assim, você mexe com exames. Todas as doenças mentais, você tem as doenças mentais psiquiátricas ou neuropsiquiátricas, elas são comprovadas com exames de imagem, com ressonâncias, com tomografias, com exames sanguíneos, com uma série de outras coisas, com alterações genéticas, né? E as doenças psicológicas, quando não comprovadas cientificamente, evidencia alterações na parte psicoemocional. E isso já é comprovado. A própria síndrome do pânico, que é uma doença inteiramente emocional, ela não tem nada de coisa física. A sua especialidade é basicamente também a síndrome do pânico. A minha especialidade em relacionamentos, de uma maneira geral, né? E sou especialista em ansiedade e síndrome do pânico. A minha primeira especialidade foi ansiedade e síndrome do pânico. Eu me lembro quando eu te entrevistei, nós falamos muito sobre essa parte. Né? Eu acho. E assim, eu tinha acabado. Não, quando você me entrevistou a primeira vez. 8 anos atrás. Não, eu tinha feito minha segunda especialização, que era relacionamentos. E você também estava com um livro. Aliás, você está com quantos livros? Eu estou publicado. Eu estou com 6 livros publicados. Olha que beleza. Terminei o 7º agora, que vai ser lançado até o mês que vem. Uhum. E o 8º já está em. Não, o 8º já está quase no finalzinho. Olha que bacana. Mas estou com mais. Tem facilidade de você escrever assim? Como é que é essa tua. Porque assim, você é muito inteligente. Eu não sou estudante, não. E a sensação que eu tenho assim, que você pensa muito rápido, não sei como é que acompanha esse lado seu, da cabeça com a parte da escrita. Eu acho que assim, eu fui criado no meio médico, né? Eu era adolescente, eu já tinha amigos psicólogos, amigos médicos, amigas, especialmente psicólogas, muitas. Então foi uma coisa muito fácil para mim. Escrever já era uma coisa inerente a mim. Sim. E eu descobri na minha terapia pessoal, né, que realmente, olha que interessante, holisticamente falando, numa terapeuta que eu fui, que eu gosto muito dela, ela falou que a minha missão de vida era realmente cuidar das pessoas e também um cuidar que se estendia à parte literária. Psicologicamente falando, na minha terapia pessoal, eu também percebi que eu queria ser escritor, já uma coisa que eu já queria há muito tempo. Então, porque quando você escreve, a maioria dos meus livros, por enquanto, são livros de autoajuda, tá? E livros autorreflexivos e autoexplicativos. O livro que eu acabei agora, eu não posso te dizer o que é por causa de um contrato editorial com uma editora americana. Sim. Tá? Mas eu posso te garantir que é o primeiro no mundo nesse segmento. Então, olha que legal. É um livro esse livro demorou 20 meses, tem 800 e poucas páginas e em 19 capítulos. Tem mais de 2.000 dicas. Então assim, eu trabalho numa literatura de autoajuda, né? Nos Estados Unidos, para você fazer um livro de autoajuda, você tem 2 tipos de livro de autoajuda. Você tem o livro credencial e o referencial. O referencial é quando você, fulano de tal, passa por um problema. Como deixei de fumar? Põe lá. Sim. Não tem valor científico. É a vida da pessoa. Certo. O credencial, você tem que ter uma credencial médica, ou você ser psicólogo ou psiquiatra, para que esse livro seja acreditado como livro de autoajuda nos Estados Unidos. E aí você vai ter, por você ter uma credencial médica, ou seja, o CRP, o Conselho Regional de Psicologia, ou CRM, nos Estados Unidos tem outro nome, eu tenho a classificação lá também, e aí sim você faz esse livro ali. Então assim, eu acho que eu sou bem tranquilo, eu não tenho problemas com outras terapias. O que não é legal é um psicólogo chegar aqui e fazer um monte de coisa que não é permitida pela ciência. Sim. Ele denota uma necessidade maior ali de agariar pacientes, ou alguma coisa nesse sentido. Agora, porque quando eu procuro uma terapia holística, eu vou numa pessoa que não seja formada em psicologia. entendi. E saio de lá feliz. É importante muito. Você passar. Sim, claro. Isso é muito importante. E mostra o meu respeito a essas pessoas, porque o que eu te falei, é dom. Dom você não adquire, você nasce. É verdade. Né? Diplomas você pode adquirir, qualquer diploma de engenharia, de matemática. Mas se você vai ser bom ou não, aí é outros problemas. Sim, exato. Você tem habilitação. Sim. Mas mesmo assim, você tem que dar pro negócio. Porque não adianta você querer, por exemplo, fazer uma faculdade de
de administração e gerenciar um banco, se você não gosta, ele entende o negócio. Claro. E nem dá para aquilo. Claro. Agora me fala uma coisa, né? Voltando na história em relação à ansiedade e síndrome do pânico. Tá. O que desencadeia? A ansiedade desencadeia a síndrome do pânico? Ou pode ser ao contrário? Não. Para você ter síndrome do pânico, você tem que ter ansiedade. A síndrome do pânico, hoje, ela nada mais é do que a histeria nos tempos de Freud. A síndrome do pânico é uma releitura da histeria nos tempos de Freud, por isso que é uma doença integralmente emocional, integralmente sentimental e muito mais apta a operar nas mentes das pessoas que são mais sensíveis. Por isso que tanto a ansiedade ou a própria depressão são doenças mais femininas, não que homens não tenham. Eu, por exemplo, sou o primeiro paciente do Brasil com síndrome do pânico. Olha Por só. isso que eu não fui para medicina quando fiz. Eu queria Entendi. estudar o que eu tinha. Quando eu entrei na faculdade de medicina, que eu abandonei o curso de medicina. E foi saber de você. Exato, exato. Então, assim, Mas a síndrome do pânico, ela desencadeia, apesar por questão da ansiedade, mas, por exemplo, por alguma coisa que a pessoa seja fraca, como você falou, mais sensível, e que ela não dá conta de passar pelo problema? A síndrome do pânico pode vir do nada. Do nada. Do nada. Ela pode aparecer do nada sem você ter tido nenhum tipo de estímulo externo ou nenhum tipo de acontecimento. Outras pessoas, morre alguém, né? Quais são as características, né? Não, as causas mais comuns em liberar a síndrome do pânico? A morte, em primeiro lugar, a separação. Olha A só. separação do cônjuge é muito sério, porque é um luto em vida. Aí a morte de alguém pode dar, não é que vai dar, pode dar. Se você é uma pessoa que você vive num estado, porque o transtorno de ansiedade, quando a gente fala em ansiedade, a ansiedade é sempre uma condição clínica perene, não existe cura para a ansiedade, né? Existe cura para a síndrome do pânico, você cura a síndrome do pânico, mas você cura outras manifestações da ansiedade, você cura. Certo. Como o transtorno de estresse pós-traumático, como o transtorno de ansiedade generalizada, como o transtorno obsessivo compulsivo, como tantas outras questões. Porém, mas a ansiedade você não cura. Então, mas a ansiedade você pode Você controla. Não, pode, eu acho que assim, se a pessoa quiser tomar floral, eu não vejo problema nenhum. Tá. Ela pode tomar floral, desde que não seja ministrado por um psicólogo. Porque Certo. esse psicólogo vai ter problema. Entendi. Gente, Tá? eu tô achando isso aí fantástico. Porque assim, colocar a energia... cada um no seu Sim, devido lugar. porque tá a certo? energia que a psicologia trabalha não é energia espiritual, Aham. não é energia holística. A Sim. psicologia trabalha com dedicação, com motivação, com fatores cognitivos, com fatores tateáveis. Sim. Agora, eu conheço gente que toma ansiolítico e toma floral de Bach, e um complementa o outro. Entendi. Mas ela vai no psicólogo e no psiquiatra tomar as suas medicações farmacêuticas Sim. clássicas, Sim. e vai na terapeuta holística tomar o floral de Bach, que, no meu ver, para quem quiser tomar não tem problema nenhum. Eu não posso receitar. Eu entendi. Tá? Sim. Se eu chegar aqui no seu programa e falar que eu receito, amanhã eu recebo um processo. Aham. Então eu não posso receitar. Mas o tratamento básico da ansiedade hoje, nos Estados Unidos, e aqui no Brasil algumas pessoas já estão fazendo isso, ele já era comum o ansiolítico, tá, para diminuir a ansiedade. Antidepressivo não funciona para ansiedade, não funciona. Olha, legal Tá? saber. Então você dá o ansiolítico para reduzir a ansiedade e a pessoa conseguir operar mais normalmente. Aí você dá, junto com o ansiolítico, você faz uma psicoterapia, tá? Uma tem que complementar a outra, e para algumas pessoas é dado um beta-bloqueador para bloquear o ataque cardíaco e a elevação da pressão arterial, porque os sintomas da síndrome do pânico, principalmente, são o quê? Dispara o coração. Eu tive, é péssimo. Sim, dispara o coração, você tem uma elevação de pressão arterial alta e você pode passar mal. Então, ela não mata, mas você tem que se cuidar fisiologicamente. Então, a única questão é que os beta-bloqueadores, não podem ser ministrados em pessoas asmáticas. Aí tem outras medicações que o médico vai dar. Olha que interessante. Porque aumenta a asma e tal. Mas veja, eu não estou falando para ninguém tomar nada aqui, pelo amor de Deus. Sim. Fica bem claro. Sim. Né? Nem ansiolítico, nem floral de Bach, nem nada. Cada um vai no seu médico, Claro, procura lá, com ou no seu certeza. terapeuta holístico, Verdade. pode ir, não tem problema nenhum.
Agora, Agora, interessante, doutor Alexandre, é você dizer também que, por exemplo, você cura com a síndrome do pânico e a não, ansiedade não. porque a ansiedade é uma interessante condição isso. clínica Eu constante, sei. perene, como a Aham. depressão, Sim. né? Ela anda com a pessoa. Ela anda com a Ela pessoa. pode Você uma pode época reduzir. Você pode melhorar, Isso, porque isso. de acordo com o que você vai passando na vida, você vai alterando ou não isso. Exato. Agora, a síndrome do pânico ela cura. Porque você consegue realmente ter uma sintomatologia totalmente remissionável. Quer dizer, acabar com os sintomas. Agora, a ansiedade não. Você vai ter que viver a vida inteira com ela. Você vai ter que controlar com psicoterapia e com medicação. E para quem quiser para o mundo holístico, eu não vejo problema nenhum que possa ir. Não é comigo, mas que procure a pessoa de sua confiança. O que eu daria de dica, se alguém quer fazer realmente uma terapia holística, procure quem não seja formado em psicologia. Sim. Tá? Que seria um outro segmento. Sim, mesmo. porque aí o próprio profissional não vai ser competente em fazer as coisas, porque não é isso que a gente aprende na faculdade. Claro. Né? É como você querer trocar um pneu de carro, em vez de botar um macaco, você colocar ali a sua mão e querer levantar. Não existe isso. Então, eu acho que esse é o grande problema, que é o que a ciência enfrenta hoje. E principalmente através do negacionismo científico, onde pessoas não querem tomar vacinas. E aí, quem não quer tomar vacina, faz com que a ansiedade, especificamente pandêmica, que a gente falou aqui no começo, se eleve. É verdade. A gente tem que procurar respeitar, né? Cada um no seu quadrado. Eu acho verdade. Eu acho que... Falou certo. Sim. Mas essa é uma visão minha, né? Eu pelo menos penso assim. Então, eu não tenho problemas em relação a isso. Existe um mundo espiritual, só que esse mundo espiritual, esse mundo holístico, não cabe nas ciências psicológicas e nas ciências médicas, porque não é a função da ciência e nem da psicologia. Sim. Porque a psicologia, a psiquiatria, a medicina para aqui. Daqui para cima é outro mundo. Verdade. E não é nem a intenção da ciência cuidar desse mundo. Sim. Por isso que existe outras áreas para quem quiser seguir, para quem quiser ler, ou para quem quiser ali ser paciente, alguma coisa assim nesse sentido. Certo. Nós vamos para o continuo. Posso continuar, Cláudio? Daqui a pouco você volta. Tá, então nós vamos só para o break e voltamos já já. Gente, voltando aqui com o programa Em Casa com Sibeli Atali, e agora dando continuidade com o nosso querido amigo, né, psicólogo, um baita psicólogo incrível, internacional, Dr. Alexander Bess. E a gente está falando sobre relacionamento, né, gente? O quão ele é importante, de que forma que a gente tem que conduzir para ser mais feliz. Porque eu acho que todo mundo está em busca da felicidade, fala a verdade, dentro dos relacionamentos. Seja abusivo, seja tóxico, enfim. A gente está sempre em busca de melhoras. Porque uma relação a dois não é fácil também, né, Alexandre? Não, relação a dois já disse. Relação a dois. Ela sempre tem que ser democrática, conjugal, nunca ditatorial, unilateral. Né? Ou seja, verdade. Nunca numa ditadura. Eu vou pegar o seu gancho aqui. Você falou em relação tóxica e violenta, né? Acho que a dica que eu posso dar para todos os seus telespectadores desse programa tão gostoso, né? Em casa, Obrigada. com Sibeli Atala. Entrou num relacionamento tóxico, cai fora. Não vai mudar ninguém, né? Ninguém muda, né? Caráter não se muda. Ó, gente, caráter não se muda. Não é uma ideia minha. É comprovado pela psiquiatria, pela medicina, pelas próprias ciências da saúde mental. E inclusive está no manual de ética psiquiátrica do FBI. Para quem quiser inglês, é FBI. Então, realmente, assim, caráter não se muda. Bandido é bandido. Estuprador é estuprador. Cara violento é cara violento. Pedófilo é pedófilo. Isso não muda. Isso é imutável. Tá? A pessoa pode dar uma pausa porque teve uma sanção na lei, teve alguma coisa ali que ela foi punida, mas acabando ela já retorna. Né? Então, assim, serial killer não para. Né? Você tem outros tipos de serial killers. Então, você tem um pedófilo, que é um serial pedofile, que como se fala em inglês, um serial rapist, que é o serial estuprador. Então você tem outros seriais também. Quando você agride uma mulher, existe apenas 4 tipos de agressão na mulher. Existe até um quinto tipo, que seria uma pré-agressão, mas aí é classificado como relacionamento tóxico. O que é um relacionamento tóxico? Um relacionamento tóxico é quando a mulher fica sem atenção. Quando a mulher fica sem... O cara maltrata a mulher. Ou ele não... Menospreza. Ele pode... Isso que eu ia falar agora. Perfeito. Mesmo que ele não maltrate, ele menospreza.
Nossa, Então, na realidade, menosprezo sim. é triste, hein? Por exemplo, você vê essa mesa maravilhosa pro cara Aham. hoje. Esquece aqui do seu programa. Sim. O cara chega, não fala nem obrigado. Nem tchum, né? Eu atendi uma paciente uma vez, que ela Ai, fez é um tão fundi triste. pro marido com queijo suíço e chocolate Lindt. Sim, De sobremesa. sim. O cara falou nem obrigado e ainda mandou ela tirar a mesa. Nossa. Isso é um relacionamento tóxico. E ela fez com todo carinho no jardim da casa dela, aquela Imagina, coisa porque toda. a mulher ela é romântica no geral, Claro, né? Os claro. homens nem todos A são. grande maioria não é. É né? verdade, é muito razão. Existe uma diferença muito grande, abrindo um parênteses aqui, entre machismo e masculinidade. A masculinidade é normal, é natural, tá? Não tem problema nenhum você ser um homem másculo, um homem que exerce a sua masculinidade. O que você não pode fazer é exercer o machismo, Sim. que aí sim é patológico. São instâncias diferenciadas, um dia a gente pode falar disso Sim, vamos com sim. mais Aliás, profundidade. tem tanto assunto bom pra Muito. falar. Agora, então esse tipo já é o primeiro que seria uma pré-entrada entre uma fase de transição entre um relacionamento tóxico e um relacionamento violento abusivo. O relacionamento violento abusivo são 4 tipos. Você tem o abuso verbal, tá? É péssimo Que ele também, bem sim, péssimo. sim, que ele pode ser no sentido de gritar com a mulher ou no sentido de humilhar a mulher, alguma coisa assim parecida, né? Você tem aí a segunda conotação de agressividade, que é um pouco pior, porque elas são crescentes e não decrescentes. São degradantes, mas são Uma pena, crescentes. né? Sim. Uhum. Aí o segundo tipo de agressão à mulher é a agressão física, que deixa hematoma, aquela coisa toda. O terceiro tipo de agressão à mulher é sexual, tá? A mulher está Respeitar, indisposta, e hoje ela não está afim de nada, o cara vai lá Não e quer saber. insiste, né, para ter alguma coisa. E a quarta agressão, que é a pior, é a fatal, onde tem a morte da mulher. Tá? Uhum. Essa numeração que eu te dei não é uma numeração em ordem, porque Sim. a agressão à mulher pode começar do número 3, que é sexual, Uhum. pode começar no número 2, que é a de hematoma, e partir para número 1, ou pode já começar direto para a quarta e matar a mulher. Então esse tipo de relação, quando o cara fala que vai mudar, quando o cara fala para a mulher perdoar, Ou pede dar um esquece. tempo, Não, dá não. um tempo, eu vou melhorar. Sim, seria legal a mulher naquele momento, entrar no jogo do cara, entrar no delírio do cara, porque ele vai estar emitindo ou uma ideia delirante, ou vai estar falando uma falácia, quer dizer, falando uma inverdade. E aí, o que acontece? Esse cara, ele vai, no futuro, ele vai poder matar essa mulher. Isso eu estou cansado de ver em tudo que é programa policial. Mais um caso, especialmente quando o cara, além de ser um machista, que não tem nada a ver com a masculinidade, pelo amor de Deus, né? É importante as pessoas entenderem que Achei existem legal homens que essa prestam, separação. existem Sim. milhões de homens que prestam, mas existe, infelizmente, uma meia dúzia que não presta. Sim. Né? Então, aí se o cara tiver a possessividade, né, como traço da sua personalidade, e o ciúme como outro traço da sua personalidade, porque não é que você tenha um traço de personalidade, você não pode ter outros. Aí sim você tem uma bomba atômica conjugal. Então esse tipo de relacionamento nenhuma mulher merece, né? Agora, o que eu tenho percebido muito também, doutora Alexandra, é o seguinte: muita mulher, nós estamos quase já finalizando, falando 2 minutos, é uma pena, né, Cláudia? Passa tão rápido, gente, Passa tem que muito aumentar rápido. por 1 hora esse programa. Por exemplo, tem muita mulher também que acaba aceitando esta relação porque acha que isso é uma coisa normal. Como é que a pessoa consegue também arrastar por tantos anos uma coisa que de repente faz tão mal a ela e ela acha aquilo uma coisa meio que entre aspas, passa a fazer parte de uma vida como se fosse normal? Bom, primeiro ela trazer, ela mesma sair do autodelírio, seja esse autodelírio implementado por ela mesma, ou incutido na relação diária, nesse pragmatismo já patológico, né? E ela ter a consciência de que isso não é normal. Não é. Não é. Né? Depois tem que ver as condições da mulher. Se ela é uma mulher religiosa, e existe ali uma cláusula na cultura que não pode separar, né? Ou se ela é uma mulher que ela precisa dar uma demonstração para a sociedade que ela vive pelo meio social dela, ou
e ou para o meio familiar. Então esse tipo de pessoas são pessoas mais difíceis de separar, porque tem componentes mais fortes regindo. E você pode ter também, essa mulher ela pode ter um transtorno de carência ou um transtorno de dependência, e por ela ter esse transtorno de carência ou esse transtorno de dependência, também ela vai fazer com que ela fique amalgamada com o cara e não conseguir. E a ilusão de que esse cara vai mudar. Né? Então assim, relacionamento é nutrição. Sim. Tá? Existem dois tipos de relacionamento apenas. Desculpa, de conjunção conjugal. Você tem os relacionamentos conjugais sociais e você tem hoje, que é uma coisa muito nova que veio nos Estados Unidos já de uns anos para cá, que é os relacionamentos amorosos passionais, ou passionais amorosos, tanto faz. Mas o mais legal é falar passional amoroso, né? Pela tradução livre em inglês é passionate love. Quando você casa com alguém, você tem que casar pelo elemento da paixão. A paixão não é uma ilusão. O que as pessoas acham que isso chama ilusão amorosa, é outra coisa que não vai dar tempo de falar aqui agora. Eu tenho isso muito bem descrito no meu 6º livro, que é o livro de paixão. Mas eu quero você de volta, com certeza. Aqui. Muito prazer. Aliás, com 8 livros por aí. Não, por enquanto 6, o 7 está sendo agora. Mas assim, o relacionamento social conjugal é para você demonstrar para o meio familiar, social e ou religioso que você está casado. E são os relacionamentos que acarretam traições, acarretam mentiras, acarretam uma série de coisas. O que sustenta o amor é a paixão. A paixão é um sentimento e não é um sentimento cronológico. Não existe como você cronometrar. Entendi. Entendeu? Não existe como você cronometrar uma coisa sentimento. Sim, não é tateável, né? Não é palpável. Então, atração física, dedicação, carinho, tudo isso, né? E outras coisas mais estão ali na paixão. É a paixão que vai preencher o núcleo do amor. Se fica uma vassoura, uma árvore, fica uma árvore oca. Entendi. Então, quando você tem uma paixão e essa paixão é nutrida, essa relação é uma relação sadia, prazerosa. Você vai assistir um filme, no Netflix ou qualquer outra coisa, é como se você tivesse feito amor a noite inteira mesmo sem ter feito. Entendi. Nas relações sociais conjugais não existe isso. Tô vendo que tá acabando. Que pena. É uma pena mesmo, mas olha, Alexandre, eu agradeço imensamente. Parabéns aí pelo seu dia, que todos os convidados aqui realmente sintam isso que eu posso estar aqui sentindo, que podem sentir o que eu estou aqui sentindo, que é muito gostoso. São assim, acho que programas como esse a gente leva para a eternidade, né? Fazia 8 anos que eu não te via. Verdade. Em relação à última entrevista, né, lá no salão, né? Foi. Então, obrigado aqui, né, em casa com a Marlene, com o Sibeli Atala. Marlene, um beijo. Um beijo para a Marlene. Mas, Sibeli, obrigado, querida. Obrigado. Realmente, eu acho que é muito gostoso. E você tem uma qualidade de entrevistadora muito boa, isso é muito legal, porque às vezes a pessoa tem conhecimento para transmitir, mas se não tiver a pergunta ali, eu acho que não fica esse bate-papo. Então, obrigado, querida, obrigado, e que você continue sempre com toda essa sua motivação, com toda essa sua dedicação, que isso faz bem para a vida, faz bem para a alma. Faz mesmo. Né? A psicologia é entendida hoje como médico da alma, né? Então vamos realmente cuidar das nossas almas. Muito obrigada, obrigada mesmo. Obrigado, querida. Obrigado. Gente, outra coisa, onde que te encontra? Alexander Pérez, oficial. Então, oficial com F só. Então vamos seguir, ó, eu quero Instagram, ir de volta aqui, daqui um mês quero ir de volta aqui. Virei. Um beijo grande para todos vocês, até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.